pessoal, bom dia. Hoje, dia 22 de agosto de 2020 e estamos começando mais uma aula de ensaios mecânicos. Essa semana, durante a nossa aula síncrona, nós já falamos um pouco sobre ensaio de dureza, falamos também sobre dureza Brinell e dureza Vickers e hoje vamos falar um pouco mais sobre dureza Rockwell, tá? Então, lá em 1922, Rockwell, que foi o cara que inventou o teste de dureza Rockwell, trouxe então a conhecimento de todos esse ensaio que apresenta certas vantagens em relação aos outros dois ensaios, né? Em relação ao Brinell e ao Vickers. Por quê? No Brinell a gente trabalha com um penetrador esférico de aço temperado. Isso limita um pouco o grupo de materiais que eu posso ensaiar, né? No ensaio de dureza Vickers, eu tenho a ponta de diamante, e isso expande bastante a gama de materiais que eu posso ensaiar usando dureza Vickers, mas em ambos os ensaios, né, eu preciso que o operador, né, a pessoa que está fazendo a medição da dureza, ela colha algumas informações ali para conseguir calcular a dureza, né? Então, lá no ensaio de dureza Brinell, eu preciso do diâmetro da calota esférica para conseguir calcular a dureza. No ensaio de dureza Vickers, eu preciso das medidas das diagonais para calcular a dureza. Então, no ensaio de dureza Rockwell, além de eu ter os dois tipos de penetradores, tanto um penetrador esférico de aço temperado quanto um penetrador cônico de diamante, aqui o ensaio é muito mais rápido porque o valor da dureza já é mostrada para mim no visor do equipamento. Então eu não preciso fazer nenhum cálculo, nem tirar nenhuma medida para chegar no valor da dureza. A dureza já é apresentada para mim instantaneamente após a realização do ensaio, né? Então acaba sendo muito mais rápido e menos suscetível a erros, né? Então, como eu disse, né, nesse ensaio de dureza Rockwell, nós temos duas possibilidades, tanto o penetrador esférico de aço temperado, quanto o penetrador cônico de diamante, tá? Como que é feito esse ensaio, né? Por que nesse ensaio eu não preciso da medida da marca deixada na superfície? Então, isso é bom observar, né? Os outros dois ensaios, tanto o Brinell quanto o Vickers, eu preciso da marca lá, das medidas da marquinha da superfície para conseguir calcular a dureza. Aqui eu não preciso, porque essa dureza ela vai ser medida com base na diferença de profundidades. Como assim diferença de profundidades? Então, ó, quais são as etapas do ensaio de dureza Rockwell? Primeiro eu vou aproximar o penetrador da superfície do meu corpo de prova, do material que eu vou medir a dureza. Depois eu vou submeter esse corpo de prova a uma pré-carga. E aí eu vou deixar um tempo com essa pré-carga, uma carga menor, para fazer o quê? Para permitir que o meu material ele se acomode ali em volta do penetrador, né? E aí depois disso que eu vou aplicar uma carga maior, que é a carga principal, tá? E aí eu vou deixar então um tempo também com essa carga maior, que é a carga principal, e aí eu vou retirar essa carga maior e conseguir fazer a leitura já lá no visor do equipamento. Então, no caso da dureza Rockwell, a dureza é dada pela diferença de profundidade entre a aplicação da pré-carga e a aplicação da carga principal, tá? Eu não preciso medir nada na superfície, tudo bem? Então, quando eu uso, vocês viram lá na imagem, lá no começo, ó, que eu tenho duas escalas aqui. Eu tenho uma escala externa, que é preta, e tenho uma escala interna, que é vermelha. Quando eu estou usando o penetrador cônico de diamante, eu faço a leitura na escala externa, que é a escala preta. Quando eu estou usando o penetrador esférico de aço temperado, eu faço a leitura na escala interna, que é a escala vermelha. Então o valor que aparece lá já é o valor de dureza Rockwell, né? Eu não preciso de cálculos, fazer nenhum cálculo, né? O equipamento já me dá o resultado. Então, como eu disse para vocês, ó, imagine a situação, tenho o penetrador, aqui, né, eu tenho a ponta do penetrador. Primeiro é aplicada uma pré-carga. Essa pré-carga, obviamente, vai fazer
uma penetração, lá uma profundidade de penetração pequena, né? Uma pequena profundidade de penetração. Deixo ali por um tempo de acomodação do material, e aí eu aplico a carga principal, a carga maior, e obviamente eu vou atingir uma profundidade maior. Vejam aqui, ó, que existe uma diferença então entre a profundidade gerada pela pré-carga e a profundidade gerada pela carga principal. A medida de dureza roca é baseada nessa diferença de profundidade, tá? Tudo bem? Então acaba sendo o ensaio mais fácil de todos, que exige menos técnica e menos conhecimento do operador do equipamento, tá? E por isso acaba sendo a mais utilizada. Então, o ensaio de dureza Rockwell ele pode ser feito em dois tipos de equipamento, né? Numa máquina padrão, que mede o que a gente chama de dureza Rockwell normal, e também em uma máquina mais precisa para a dureza Rockwell superficial, quando eu quero aplicar cargas menores, né? Então, aí outra vantagem da dureza Rockwell. Lembra? Eu só conseguia fazer isso de uma carga maior e cargas menores na dureza Vickers. Eu consigo fazer isso também aqui no ensaio de dureza Rockwell, né? Então é como se esse ensaio ele trouxesse tudo de bom que tem nos outros ensaios, né? Então eu tenho os dois tipos de penetradores, eu consigo fazer dureza normal e dureza superficial. Ele é bem fácil porque ele não precisa de conta para calcular a dureza, né? Porque o resultado já é dado para mim automaticamente. Então é tudo mais tranquilo, né? Bem mais fácil. As cargas, né, elas variam aí, as pré-cargas entre 10 kg/força e 150 kg/força no ensaio de dureza Rockwell normal, e no ensaio de dureza Rockwell superficial a pré-carga geralmente é de 3 kg/força e a carga maior varia entre 15 e 45 kg/força, tá? É isso, pessoal. Vou deixar três exercíciozinhos para entrega. Vou deixar no Moodle também, tá? Obrigado, gente. Bom final de semana. Até segunda-feira, nossa aula